Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu estou aqui com o Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, médico formado pela Unifesp, pós-graduado em Harvard, possui título de especialista em neurologia e neurocirurgia e autor de 3 livros técnicos na área, sendo pioneiro no emprego de várias técnicas neurocirúrgicas minimamente invasivas no Brasil. Dr. Paulo, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigado, Cíntia. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer meu estar aqui com você. Muito bom. A gente tem um assunto polêmico hoje que todo mundo me pergunta, mas precisamos de um olhar de verdade para falar sobre isso, que é: TDAH é mesmo moda? O que está acontecendo, hein? Olha, TDAH na verdade é um transtorno real, ele existe. Agora, no Brasil existe um super diagnóstico, né? Então a literatura é muito clara em falar que a prevalência, ou seja, o número de pessoas com TDAH na infância é de cerca de 6%. Então é inadmissível que você tenha, como hoje tem, toda a sala escolar que tem 30 crianças, 40 crianças, tem 1 ou 2 que tem TDAH. Isso foge da prevalência mundial, né? Isso não é normal. Eu não estou nem falando da idade adulta, né? Porque quando a gente vai acompanhando os estudos, à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas desenvolvem mecanismos, enfim, de lidar com aquela questão. Claro. E a prevalência do TDAH acaba diminuindo, né? Então eu acredito que hoje, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma mistura explosiva, né, Cíntia? Porque a gente tem, primeiro, diagnósticos que são feitos com outras intenções, né? Muita gente quer ter os benefícios secundários a serem classificados, como tendo TDAH ou qualquer outra doença. Existe um pouco também de falta de preparo, porque eu acredito que os profissionais em si não têm oportunidade, principalmente os professores, não é? Sim. Tem uma dificuldade de ter acesso a cursos específicos. A gente conversava agora há pouco sobre como é diferente a atenção que a escola pode propiciar a essas crianças fora do país e aqui. Aqui os professores, coitados, ganham mal, não têm oportunidade de cursos de preparação, então é muito difícil, né? Então ficou tudo assim, esse menino aí, ele é levado? Não, não é não, é porque ele tem TDAH. E na verdade, quando a gente vai ver mesmo no pau da goiaba, as coisas não são bem assim. Sim, sim. E quando a gente pensa em sintomas, eles isoladamente não se configuram um transtorno, né? Comportamentos difíceis não necessariamente serão configurados um transtorno. Será que tem sido essa ótica hoje de olhar para o problema e dar um nome independente do conjunto? Com certeza, Cíntia. Eu acho assim, existem algumas coisas que as pessoas precisam saber. Primeiro, o TDAH tem critérios diagnósticos. Então eu preciso que aquele transtorno ele esteja presente há mais do que 6 meses. Eu preciso que aquele transtorno ele aconteça não apenas na escola ou não apenas em casa, mas em mais do que 2 ambientes diferentes. E eu preciso que aquele transtorno ele tenha efetivamente produzido prejuízos para aquela pessoa. Então não é só porque a criança vai lá e toca o horror na sala dos outros. Pô, se prejudicou com isso ou só prejudicou os outros? Né? Outros pontos importantes, a gente sabe hoje em dia que o TDAH ele tem um componente poligênico, então não tem um gene que você fale, tem esse gene positivo, vai ter TDAH. Não é isso, mas ele tem sim um componente genético. Então é muito frequente quando o indivíduo tem TDAH, você vai pesquisar na família, você vê traços que os pais, ou os avós, ou os primos, ou os sobrinhos, porque aquilo ali está ali. Né? Essa história que tem hoje em dia assim, fui diagnosticado com TDAH aos 40 anos. Pô, para de besteira, não tem como. TDAH, um dos critérios diagnósticos precisa estar presente desde o início da infância. Se não tiver, não é TDAH. É isso. Olha, quando você me traz esse ponto de diagnósticos tardios, não é que adultos não tenham TDAH, claro que podem ter, né? Mas essa linha do tempo. Esses dias uma família me ligou, um pai me ligou, me mandou no Instagram um Reels. Cíntia, será que o fulano tem TDAH? E um Reels de um jovem adulto bem desorganizado, com o quarto zoneado e tudo mais. E aí eu mandei um monte de ponto de interrogação, porque eu acompanho essa família há muitos anos. Acompanho os filhos mais novos, que são neuroatípicos. E o mais velho, na verdade, tem altas habilidades de superdotação. Mora fora, tá fazendo Unicamp, mora sozinho.
E aí ele falou, não, sabe por que que eu te mandei? Porque é impossível entrar no apartamento do Enzo agora que ele tá morando sozinho. Já vai pra 3 anos, ele não aprendeu ainda a se organizar. É uma sujeira, é uma bagunça. E eu disse, mas qual foi o dia que ele precisou fazer? Uhum. Na sua casa ele fazia? Uhum. Não. E agora, no apartamento? Não, tem uma pessoa que vai lá uma vez por semana. E aí, ele é bagunceiro porque ele tem TDAH? Ou ele é bagunceiro porque ele nunca precisou desenvolver Exato. a habilidade da organização? Exato. Tudo virou TDAH. Né? Exato. E tem uma outra questão aí, né, Cíntia? Assim, as pessoas precisam entender que os sintomas, as manifestações do que se chama TDAH, eles podem advir de outras condições. Aham. Então, se eu tiver um indivíduo que tem um comportamento, um transtorno de ansiedade grave, sim, esse indivíduo ele pode realmente ter problemas de foco, de atenção, não conseguir arrumar o apartamento dele, e na verdade o que ele tem é ansiedade, ele não tem TDAH. Né? Nossa, muito Da bom. mesma forma, se eu tiver um indivíduo que tem um hipertiroidismo, que tem um T4, um T3 lá na tampa, ele não vai conseguir focar, ter atenção, porque é humanamente impossível, Sim. porque existe uma condição neuroquímica que impede isso. Eu gosto muito de estudar neurociência. Então existe um vídeo já clássico, aí já foi disseminado aí no Instagram, que é uma filmagem de um ambiente escolar nos Estados Unidos. Tá. E são crianças ali em idade pré-escolar, começo da escola ali, e aí essas crianças elas estão embaixo de uma iluminação artificial branca. Branca de hospital. E aí você vê, tem algumas crianças bem agitadas, mas tem um garoto ali que, pô, moleque virou a sala de cabeça para baixo, subia na mesa, pulava para cima e não sei o que, parará, e não deixava o professor escrever, aquela coisa que todo mundo hoje em dia olha e fala assim, ah, tá vendo, aquele menino tem TDAH. E aí depois de um tempo eles foram e mudaram o padrão de iluminação daquela sala, e colocaram a iluminação de uma cor diferente, ou seja, não era mais uma cor branca hospital. E filmaram um mês depois. As crianças sentadas, assistindo aula, professor escrevendo tranquilamente, não é? Então, o que é isso? Isso é mágica? Não. O ser humano ele é uma criatura polissensorial. A iluminação, cada cor tem um comprimento de onda. Então, a onda tem um comprimento ali de alguns nanômetros que caracteriza ela como branca, amarela, vermelha, azul, enfim, dentro de um espectro. E a gente sabe que conforme o comprimento de onda, eu posso ativar a secreção de um tipo de neurotransmissor ou não. Quer um exemplo prático disso que eu sempre dou? Já comeu self-service? Já. Que cor que é a luz que está em cima da comida do self-service? É amarela. Por que ela é amarela? Porque o comprimento de onda daquela cor ativa o centro de controle da fome. Então você está estimulando inconscientemente o cérebro a liberar aquele neurotransmissor e te falar, olha, você está com fome. Tanto que não é incomum você ver as pessoas pegarem muito mais comida do que elas efetivamente comem. Então você vai num self-service e observa, você vê que as pessoas enchem o prato e geralmente sobra. Isso não é acaso. Você vai num restaurante um pouco mais sofisticado e um pouco mais caro, a iluminação é reduzida, geralmente com luzes puxando para o roxo, para o âmbar, etc. Que é porque o ambiente escuro te provoca a liberação de alguns neurotransmissores que propiciam que você gaste mais, não ligue tanto para as calorias do prato. Então, por que raios de uma escola ia ser diferente? Entende? Então é preciso muito cuidado antes de rotular alguém com TDAH. Precisa analisar a rotina, ver como é que essa criança come, que isso hoje em dia, pelo menos no meu consultório, na minha experiência, é o principal fator. Né? As famílias chegam lá e falam assim, meu filho tem TDAH. Tá bom, mãe, o que teu filho come? Ele acorda, ele come um prato de sucrilhos com não sei o quê, toma uma vitamina de não sei o quê, carregado de açúcar. Né? Existem explicações neurofisiológicas do porquê essa variação de açúcar ela provoca um desarranjo de neurotransmissores. Isso não é balela. Você tem uma alta quantidade de açúcar, libera muita insulina, joga esse açúcar de repente para dentro da célula. O corpo interpreta o que, opa, tinha muito açúcar, agora não tem mais, estou passando fome. Sim. O que ele faz? Glucagon. Aí o glucagon faz o quê? Fome de novo. Aí ele vai lá, se entope de novo. E essa variação glicêmica
no cérebro provoca uma desregulação completa dos neurotransmissores. E aí atrapalha o foco, atrapalha a atenção. Existem estudos mostrando que uma alimentação com picos glicêmicos provoca uma redução de foco, de atenção e de desempenho cognitivo, mesmo em quem não tem TDAH. Eu acredito. Principalmente porque nós estamos falando de uma função executiva. E as funções executivas, elas exigem obrigatoriamente a demanda versus a sua execução. Então, diante de uma alta demanda, eu vou precisar me dedicar mais, centrar mais, focar mais. Mas quão preparado eu estou para isso, na verdade. Sim, né? exato. O termo execução, né, para quem está acompanhando, ele não é um processo. Sim. Ele é um conjunto de processos. Então, por exemplo, se eu vou amarrar o meu sapato, eu preciso me lembrar do que eu aprendi de como é amarrar o sapato. Aí eu preciso planejar a sequência de atos motores, ou seja, qual músculo eu vou contrair, qual músculo eu vou relaxar, para possibilitar que eu amarre o sapato. E durante a amarração eu tenho um controle do cerebelo que vai falar se eu estou amarrando na intensidade, no tamanho, na forma correta, na velocidade correta. Então, quando a gente fala do cognitivo, é pior ainda, porque você está falando de evocar a memória, de comparar com situações de aprendizado, você tem o estresse da situação. Então não é tão simples assim. Não. E o açúcar, a gente sabe, né, que ele tem uma atuação ali no mesmo centro de controle de recompensa, né, da dopamina, que a gente tem substâncias entorpecentes como a cocaína. Então isso altera muito a sua capacidade de foco, de atenção, de evocação de memória. Né? Hoje a gente sabe que, óbvio, o açúcar é o pior de todos, mas existem estudos mostrando que a alimentação ultraprocessada também colabora né? muito para isso. E é claro que é o mais prático, né? É o que está ali à mão. Não, meu filho come super saudável. O que ele toma de café da manhã? Um copo de leite com Nescau. Já tem aí metade do copo é todo de açúcar. Exato. Então, são essas sutilezas, né? E aí parece que o comer saudável dá trabalho. Sim. Então, a gente vai para aquilo que não é saudável, quando na verdade é uma utopia. Sim. Isso foi construído, né? A ideia do saudável ser ruim, do saudável ser insosso. Tem aquele estudo do milkshake, super famoso, esse estudo que fala dos grupos controles, em que só mudou o rótulo do copo de milkshake, mas era o milkshake incrivelmente cheio de chocolate e o outro era também incrivelmente cheio de chocolate, só que com o rótulo de que era fit, e as pessoas, com base naquilo que elas mensuraram de hormônios, ou seja, intravenoso, o nível de prazer foi completamente diferente de quando tomaram o milkshake com o rótulo do fit, mas o milkshake era o mesmo. Sim. Então, olha como nosso cérebro está preparado para aquilo que não faz bem, porque o que faz bem foi construído, né, socialmente. Sim. A ideia de que é ruim, que não é saboroso. Essa questão do sabor que você traz, ela é muito interessante, porque assim, a gente tem a pandemia recente que faz as pessoas lembrarem disso, né? A gente sente o gosto das coisas antes de colocar na boca. Não é? É isso. Então a preparação para a digestão, ela começa quando o indivíduo sente o cheiro, ele olha para a comida e aquilo ali já começa a ter secreção de saliva, começa a aumentar a pepsi, uma revolução começa a acontecer. E isso influencia em como é que você sente. Tanto que na época do Covid, muita gente teve o olfato abalado. E qual que era a queixa principal? Doutor, eu fui tomar café, parecia que eu estava comendo carne podre. Por quê? Porque antes de ingerir o alimento, aquilo já tinha sido distorcido, né? Então as pessoas têm mesmo essa cultura, né, de que não, isso aqui não é gostoso. E aí você tem nos ultraprocessados realçadores de sabor, conservantes, corantes, etc., que não fazem bem. E aí, claro que vai parecer que todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo desexecutivo no fim das contas, mas porque tem um cérebro desexecutivo, um cérebro não preparado e pouco habilidoso também, né? Cintia, assim, eu acho que assim, as pessoas não têm TDAH, elas se construíram com TDAH. Não é? Então não é um transtorno verdadeiro, é algo induzido. Hoje em dia existe um problema muito grande que as pessoas não querem ter autorresponsabilização. Sim. Então, puxa vida, você tem TDAH mesmo? Ou é teu hábito de sono, a falta de atividade física, a falta de disciplina, a falta de comer direito que estão te provocando esse quadro cognitivo? Sim, né? sim. Existe uma pesquisa recente, isso para a gente entender o nosso estilo de vida moderno.
Essa pesquisa ela mostra que 67% das pessoas, 67, tem ao menos uma carência nutricional de alguma vitamina ou algum nutriente. Quando a gente fala de carência nutricional, as pessoas falam, nossa, que besteira isso aí, né? É uma besteira. A vitamina D, por exemplo, ela modula o funcionamento de 1000 genes. O magnésio, ele é responsável por modular 300 reações químicas diferentes no corpo. E a gente vê, por exemplo, eu citei esses dois porque, não por acaso, em pacientes que legitimamente têm TDAH, a gente encontra níveis reduzidos de vitamina D e de magnésio. Tanto que é um dos alvos da suplementação é suplementar com vitamina D e magnésio. Olha a importância de conhecer e de olhar para o corpo como um todo, né? Porque daí a gente cai no outro assunto sobre TDAH, que é medicação. Então, todo mundo sendo medicado de uma forma, enfim, realmente sem critérios, né? Eu recebo muitas famílias que ou já estão com o diagnóstico e medicadas e não está fazendo efeito nenhum, é claro, porque um remédio, um psicoestimulante não vai ensinar habilidade, as habilidades executivas são aprendidas e o remédio não faz isso. Muitas crianças e adolescentes sendo medicados sem ter o TDAH, logo é óbvio que o psicoestimulante não vai fazer efeito algum naquele comportamento difícil. E o que você acha dessa história da medicação? Eu acho uma palhaçada. Primeiro porque assim, você tem além do uso equivocado, que alguém fez o diagnóstico errado e deu remédio, hoje em dia você tem um uso recreativo. Então Super. muita gente fala assim, eu quero prestar vestibular, eu vou tomar Venvance que é para eu estudar melhor. Fala, parabéns, você vai se lascar, porque não tem saída. Né? Esses psicoestimulantes que são usados para o TDAH, Ritalina, Venvance, Atenta, Concerta, qualquer um deles. O que eles fazem? Eles aumentam de uma forma ou de outra, ou por inibição da recaptação, por aumento da secreção, a concentração principalmente de noradrenalina, né, na fenda sináptica. E a noradrenalina, o que ela é? Ela é a priminha da dopamina. Então, uma vem da outra. Então, quando você mexe com foco e atenção artificialmente, com o remédio, você está atrapalhando outro neurotransmissor, que é a dopamina, que entra ali no circuito de recompensa, que é um dos circuitos mais primários do cérebro. Então não é de graça. Além disso, quando você estimula a secreção de noradrenalina, você provoca outros efeitos além do efeito desejado. Então, o principal efeito deles, e é por isso que antigamente, hoje se usa menos a Ritalina, né? Tem um remedinho mais novo, mais famoso. Mas antigamente as pessoas falavam, não, teu filho tem TDAH, vai tomar Ritalina, mas olha, nas férias você para de dar. Por quê? Por que fazer isso? Porque a Ritalina libera noradrenalina, interfere por vários mecanismos de neurotransmissores, interfere com a secreção de GH e as crianças não cresciam. Então crianças aí perdiam o crescimento de vários centímetros e ficavam com estatura mais baixa. E aí, qual foi a solução? Não, para de tomar nas férias que ele cresce nas férias. Ou até final de semana, né? Entendeu? Então, só de segunda então a assim, é um negócio que... E por que isso acontece, né? Por que parou de produzir GH? Por que produziu menos GH? Porque você secretou mais noradrenalina, você tornou aquele cérebro num estado mais excitatório e, consequentemente, você alterou o sono daquela criança. Sono não é fechar o olho e dormir. Sono tem um ciclo. Esse ciclo ele serve para limpar o cérebro de dejetos e para promover a liberação de neurotransmissores que vão promover crescimento, consolidação de memória, etc, etc. Então, se você está interferindo com isso, aquela criança não vai crescer mesmo. E aí você vê, não, mas agora a gente passou para o Venvance. Puxa, que legal, você está tomando anfetamina. Anfetamina. O Venvance é uma anfetamina. Tá? Então, assim, um grande potencial de provocar dependência, né? E aí você tem os efeitos colaterais, né? Porque tira o sono. Então, por isso que muita gente fala, eu vou estudar para o vestibular, eu vou tomar porque eu não durmo e aí eu estudo mais. Pô, mas seu cérebro vai estar com foco e atenção para você entender o que você está estudando, para você guardar. Aí, ou a mocinha que tem problema com peso, fala assim, eu vou tomar o Venvance para emagrecer. Filha, você está tomando anfetamina. Isso tem um preço a ser pago. Né? Nas crianças com TDAH, existem estudos, por exemplo, mostrando que o uso do Venvance, especificamente, em algumas crianças, induziu hipertensão arterial.
Então, eu pergunto, Que esse é o custo preço alto, que né? você quer pagar? Aham. Ah, mas é pressão alta, né? Só um pouquinho, tá? Pressão alta, só um pouquinho. Diminui a expectativa de vida, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, tem algumas coisinhas que vêm junto. Acompanham, né? Entendeu? E aí você Essa quer pressão. fazer o quê? Você quer correr este risco só porque você não quer ter o trabalho de verificar melhor o preparo do alimento, de ir na escola conversar com os professores, de ficar ao lado do seu filho, de dar limite. Pelo amor de Deus. É isso. Nós falávamos anteriormente sobre uma família que acompanhamos em conjunto e uma comorbidade diagnóstica, e a gente precisou eleger qual trabalharíamos primeiro. Uhum, A comorbidade num transtorno específico de aprendizagem. Logo, precisávamos olhar para isso, porque esse garoto precisava ser alfabetizado, enfim, corria risco de ficar retido. E o TDAH? Não dá para não tratar. Então, a gente vai olhar para o TDAH também como um tratamento, só que dentro de casa. Na uhum. clínica, ele vai tratar da dislexia. Em casa, vai tratar o TDAH. Sem nenhum remédio. Muita suplementação, controle de telas, esportes todos os dias. É isso. Faz as terapias todos os dias? Faz, mas também faz esporte todos os dias. Alimentação E sono rigorosa. super regulado. Isso. Tivemos agora, recentemente com a família, o TDAH não tratado, medicamentosamente falando, porque em casa está sendo bem tratado, não tem um prejuízo funcional desse TDAH. Mas é isso, né, Cintia? Assim, os estudos todos mostram isso. Assim, mesmo para, digo aí de uma forma geral para doenças cognitivas, Sim. né? Se você for ver, por exemplo, alguma coisa que não tem nada a ver com TDAH, mas está na esfera cognitiva, que são as síndromes demenciais. Tá. Então, por exemplo, doença de Alzheimer. Existe um estudo muito famoso de Harvard que eles pegaram crianças recém-nascidas e acompanharam essas crianças por 80 anos. Uau. E aí, depois de 80 anos, eles viram quais foram as medidas que garantiram um melhor desempenho cognitivo. Uhum. Nenhuma foi medicamentosa. Então foi atividade física, atividade social, foi controle de alimentação. Então o estilo de vida, ele é muito mais importante neurologicamente do que qualquer medicação. Primeiro porque a medicação, quando você toma, ela desbalanceia o outro lado. Nosso cérebro é uma gangorra. Então se eu estou dando um negócio, eu estou desequilibrando o outro. Segundo, que quando a gente pensa do ponto de vista fisiológico, mas eu tenho predisposição genética. DNA não é sentença. Você é o que você faz, não o que você herdou. Você é o que você faz com o que você herdou. Olha, eu herdei um AA polipoproteína E4, um risco maior de Alzheimer. Tá, o que você vai fazer com isso? Você vai se entupir de glúten, de lactose, não vai fazer atividade física e não vai ter amigos? Cara, você vai ter Alzheimer. Ponto. Né? Você que se deu essa sentença, não teu gene. Entende? Eu tenho na minha família, meu pai tinha TDAH, minha mãe tinha TDAH, então eu vou ter TDAH. Aí vem a muleta, né? Já que eu tenho uma predisposição genética, eu vou enfiar o pé na jaca. Não, você sabe que você tem essa predisposição, então você vai adotar medidas que balanceiem esse risco e te tragam para uma faixa do normal. Claro, né? claro. Essa família especificamente que você está falando, eles são super presentes na educação do filho. Estão ali, cuidam do alimento, levam para o esporte, estão discutindo com a escola. A escola também é muito presente. O resultado é excepcional. É isso. Ou seja, dá trabalho. Tratar um TDAH sem remédio dá trabalho. Então, existe aí uma autorresponsabilização das famílias e não só com as crianças, com os adolescentes, ou seja, com os filhos, mas consigo. Porque se temos alta herdabilidade genética, é muito comum que ou o pai, ou a mãe, ou ambos também tenham uma condição dentro do TDAH não tratado, evidentemente, né? E aí não cuida de si, consequentemente não cuida do ambiente familiar, porque vai virando uma grande bola de neve isso tudo. Né? Eu gostaria de chamar bastante atenção que assim, mesmo tudo bem, você foi lá e teu filho realmente tem um diagnóstico, foi feito ali, criteriosamente, pronto, diagnóstico firmado de TDAH. Diagnóstico de TDAH não é atestado de isenção de conduta. Porque aí você vai, leva uma criança ali, a criança vai com você na casa de alguém, toca o horror, quebra tudo, suja tudo. Aí que meu filho tem TDAH, sabe? Não. Não é porque seu filho tem TDAH que você não vai deixar ele fazer de tudo. As coisas não são assim. Não. Né? Então as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Não se trata também da gente aqui ser contra a medicação. A gente sabe que, por exemplo, existem indivíduos com TDAH grave
aonde há um risco, dependendo da forma, se é a forma hiperativa, se é a forma de déficit de atenção, a gente sabe, por exemplo, os indivíduos que são mais pela hiperatividade, Tá. têm um risco maior de se machucarem, de se envolverem em acidentes, porque eles assumem riscos maiores, Sim. porque eles são mais impulsivos. Uhum. Claro, se for algo que você tentou com a alimentação, tentou com a suplementação, tentou com o suporte psicológico e não conseguiu resolver, pô, eu preciso mexer no córtex pré-frontal dessa criança. Uhum. Aí sim. Mas é alguma coisa pontual, não é a base do tratamento. É isso. Eu já tive uma família que, ao mudar de ciclo escolar, do Fundi 1 para o Fundi 2, segurou até, sem medicação, até o 5º ano. Quando foi para o 6º ano, vieram as primeiras notas mais baixas, naturalmente. O 6º ano é um ano mais desafiador, mais difícil. E aí a família falou, Cíntia, acho que chegou aquela hora. Que hora? A hora da medicação. Por quê? Porque os prejuízos já estão insustentáveis. Quais? Me liste. Olha as notas. Nenhuma vermelha, todas mais baixas do que do ano anterior. E eu disse, tá, quanto a gente ensinou este cérebro a estudar e a ter autonomia de um 6º ano? Não, ainda não. Pois é, então vamos ensinar. Vai dar de novo trabalho. Todo o trabalho que tivemos até agora, teremos tudo outra vez. Mas podemos resolver, com certeza, com uma medicação rapidinho resolve. E podemos ter um pouco mais de trabalho e ensinar as habilidades de autonomia, de autorresponsabilidade que um 6º ano exige. Qual dos dois caminhos vocês escolhem? Porque essa também é uma decisão da família, sempre, né? Mas nosso papel é direcionar. Vamos refletir os dois lados da moeda. Claro, essa família em especial, não. Ok, você tem razão, vamos ensinar. Claro que terminou o ano ótimo, agora já está no 7º ano, super bem, sem nenhum prejuízo. Esse, aliás, é um dos critérios, né, Cíntia? Assim, você precisa notar aquele padrão de comportamento ou de prejuízo escolar por um período superior a 6 meses, porque senão é um transtorno de adaptação. É isso. Simples assim. E aí, a hora que você instrumentaliza aquele indivíduo, ele sai daquilo, espontaneamente. É isso. E se a gente considerar essa questão da avaliação séria e fidedigna do TDAH? De que forma que as famílias podem se direcionar para uma avaliação precisa de TDAH? Qual que é o cuidado que essas famílias precisam ter? Bom, primeiro eu acho que a avaliação ela é multidisciplinar, né? Então ela precisa, e o tratamento também, ela precisa necessariamente de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista. Necessariamente a escola precisa estar envolvida. Então, alguém que vai fazer um diagnóstico de TDAH, esse alguém ele precisa ouvir, óbvio, examinar a criança e etc., mas precisa ouvir os pais, precisa ouvir os professores. Se tiver, como às vezes as famílias hoje têm, babá que fica com aquela criança, precisa ouvir para entender, né? Precisa comparar as queixas em ambientes diferentes. Tá, seu filho em casa, ele é desatento nisso, desatento naquilo, deixa cair as coisas, etc. Tá bom. Ouvir a escola. Vem cá, como é que ele é aqui? Ele deixa as coisas largadas, esquece. E vai comparando e compondo um diagnóstico. Não é um diagnóstico que se faz em uma consulta de 10 minutos. Sim. Né? Às vezes você precisa ouvir as pessoas várias vezes para extrair o que tem ali. Não é? Porque tudo que é trazido para o profissional também vem trazido com uma certa carga de interpretação. Sim, então, às com vezes certeza. os pais vêm e falam assim, ah, doutor, estão reclamando do meu filho na escola, disseram que ele tem TDAH. E aí aquela pessoa ela já enxerga tudo com a lente colorida do TDAH. Sim. Entendeu? Sim. E aí você vem lá e fala assim, ah, mas ele é assim, ele é assado. A primeira pergunta que eu faço é, como é que vocês são? Quer dizer, esse é o modelo que ele tem em casa? Largar as coisas de qualquer jeito, em qualquer canto. Porque isso pode não ser uma transmissão verbal, mas pode ser uma transmissão da convivência ali. Se acostumou com aquele padrão. Claro. Né? E não necessariamente isso é um transtorno, é uma doença. Talvez os cuidados sejam mais dentro de casa, para a gente deixar de buscar um nome que explique um comportamento disfuncional e que deixe de se isentar de responsabilidades, né? A família é responsável pelo comportamento aprendido com ou sem TDAH, né? Sim. Uma criança ou adolescente com TDAH pode igualmente aprender a ser organizado, a ser responsável. O diagnóstico, não, independente de tê-lo, não o isenta, né? Eu acho que isso é um pouco reflexo da sociedade, né? Do jeito que ela está. Primeiro porque a gente tem uma sociedade que nós temos um padrão de vida mais ansiogênico.
é o celular que toca toda hora, tudo é para ontem, é a notificação que chega uma atrás da outra, enfim, isso gera mais ansiedade. Então você gera que o teu cérebro ele fica mais pro glutamato do que pro GABA, né? Segundo, a gente tem uma geração de pessoas que não toleram a frustração. Então, puxa vida, meu filho está tocando horror aqui, por quê? Porque eu não sei educar? Não, não, ele tem uma doença, por isso. Pronto, aquele pai não vai se frustrar mais em achar que ele está falhando no papel dele como pai. Porque o problema não é ele, o filho que tem uma doença. E as coisas não são assim. Talvez tudo que a gente vai pensando aqui juntos sobre TDAH, sobre diagnóstico, sobre não diagnóstico, talvez te traga mais reflexão e questionamentos sobre si do que necessariamente sobre o comportamento do seu filho. E esse é o nosso principal objetivo, que a gente eleve o teu nível de consciência, porque os diagnósticos estão aí, nós não vamos negá-los, né, doutor Paulo? Existe o diagnóstico de TDAH, mas quando a gente olha para esse diagnóstico como um lugar que justifica uma falta, talvez esteja aí o nosso principal problema de hoje. E lembrar sempre de fazer uma avaliação ampla, né? A gente não é só alma, também não é só corpo. Então eu já vi crianças com comportamentos similares ao TDAH com déficit de vitamina do complexo B, por exemplo, né? Ou com déficit de vitamina do complexo D, ou com magnésio abaixo de 1,6, que é um negócio inimaginável, né? E isso é reflexo do quê? De um padrão alimentar. Já vi crianças, não, meu filho é o capeta. Você vai lá, a criança é hipertiroideia. Aí você manda para o endócrino regula aquele hormônio ali, pronto, outra criança. Não é? Às vezes não, às vezes realmente é um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem tratamento. Não é uma sentença de morte, pelo contrário. A grande característica do TDAH é que as pessoas conseguem, como você falou, não é assim, as habilidades cognitivas elas são aprendidas e treinadas. Vai fazer treino. Isso. Com suporte, desenvolvimento, suplemento, alimentação, atividade física. Atividade física, assim, eu acho que é uma das coisas muito importantes, principalmente para a forma hiperativa do TDAH, e que isso muda a evolução das coisas, é colocar na arte marcial. Porque ali a criança, ela desenvolve primeiro, uma tolerância à frustração, segundo, uma questão da disciplina de uma forma lúdica, porque está ali aprendendo alguma coisinha, ali brincando. As escolas de arte marcial no começo, assim, para crianças mais novas, não é luta, não é porrada, é na brincadeira. Sim. E aquilo ali vai passando disciplina, na hora que vê, mudou. Então ajuda bastante. Legal. Tem caminhos, né? Muito. Basta que a gente assuma a responsabilidade, né? Muito bom. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelas agradeço, suas Cíntia. contribuições, obrigada por trazer para a gente um olhar que é muito pautado em neurociência e em vida real. Porque quando a gente está ali diante de uma família, a gente quer ajudar, a gente quer acolher, mas a verdade também é acolhedora, né? É isso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até a próxima.